Assistindo esse novo filme com a Zendaya e Robert Pattinson, o Drama, né? Dirigido por um diretor com um nome muito difícil de falar. Vou ter que catar aqui pra falar pra vocês. Christopher Borgli. Ah, não é tão difícil não. Se eu falei certo, é outros 500. Mas enfim, eu fiquei pensando em um fator nesse filme e que eu tô reparando em outros filmes de romance, que está surgindo uma nova tendência de filmes de romances que não falam daquela história previsível, clássica, lúdica e principalmente confortável. Acho que os filmes de romance estão explorando cada vez mais o desconforto. Então a gente vê as relações de casais mais jovens que sempre tem essa desconfiança e sempre tem um medo de assumir um relacionamento por questão de que a gente vê inúmeros casos de relacionamentos que não duram muito, ou de relacionamentos que dão muito errado, ou de relacionamentos que os dois casais, de maneira nítida, você não consegue ver que eles são felizes juntos. Então tá surgindo sim uma nova onda de diretores, filmmakers que querem contar a história de romance, mas sem explorar o lado confortável disso. Aqui o drama explora a questão do desconforto, a questão de como um fator em um episódio específico da vida da pessoa pode desmoronar tudo. Eu não vou dar spoiler, eu faço questão de não dar spoiler porque eu duvido muito tu prever o que vai desmoronar a relação desse casal. Parece que nesse filme tu fica completamente refém do desastre. Você vê toda aquela história romântica, toda aquela história lúdica sendo construída no início, como aquele clichê, né, do cara encontrando a guria na cafeteria, ele passando vergonha, ele querendo ver o nome do livro pra puxar assunto, mas ele nunca leu aquele livro na vida. É um papo de filmes de romance que toda hora a gente vê, que segue esses clichês pra construir esse mundo ideal, né? Mas aqui, aos poucos a gente vê e vai descobrindo que o filme se distancia disso. E principalmente também na sua montagem, né? Isso é muito doido dentro da montagem desse filme, em que, pô, tem uma cena de degustação de vinho, digamos assim, onde lá é o ponto crucial pra virada da trama, né? Mas a questão é, essa cena é muito longa e muito extensa, e quando chega num ponto essencial pra virada de trama, a gente entende toda a duração que aquela cena precisava realmente, que a gente tinha que esperar todos os personagens falarem pra naquele ponto ser o punch da história. Atuações, pô, que carregam o filme, na minha opinião. Se fosse outros atores, eu acho que teriam muita dificuldade de segurar a barra, que é Zendaya e Robert Pattinson. Eles têm aqui uma química, caraca, meu, muito foda. Robert Pattinson, esse que esteve num casal problemático também em Die My Love, né? Gostando de fazer papéis onde ele vive um relacionamento conturbado, digamos assim. Se contar The Batman também, com a mulher gato pode ser também. Mas que eu diria que também o filme nos dá muitos sustos, né? Essa questão dos sustos em que a gente pensa que dentro da imaginação daqueles personagens, da visão daqueles personagens, está ali a realidade do que vai acontecer, né? Do que vai se tornar aquela história. O que eu acho muito doido também é que como o filme consegue contornar e como o filme às vezes dá um gosto de ser também mais um filme de romance, mais um filme de um casal que passa por um episódio muito negativo e se supera. Mas dentro da construção e dentro de tudo que ele tá desenvolvendo ali, a gente vê que também em nenhum momento o filme nos dá esse ponto de nos colocando para prever esse final, entre aspas, de superação, digamos assim, mas bem entre aspas mesmo. Porque de certa forma, às vezes o filme guia para um filme de terror, mas ele volta para um filme de romance, depois vai para um outro caminho, depois volta para o mesmo norte. E rupturas de amizades aqui que são quebradas, que tu vê que vai ter uma consequência muito grave ali na frente. E tu pode prever a consequência muito desastrosa para isso. Deixa eu até destacar a atuação de dois atores aqui, da Alana Haim, que faz a Rachel. Muito boa a atuação dela. Faz a amiga dos personagens. E esse cara eu não conhecia também. Posso ter visto coisas, mas eu não lembro de cara. Se chama Mamoudou Anti, um cara classudo, um cara descolado, assim. Eu acho que ele entregou muita atuação também. E, cara, assim, eu tive uma experiência recente com Devoradores de Estrela, que, claro, tem um orçamento muito maior que esse O Drama, mas eu fico pensando nisso, né? Que eu sou muito mais interessado em histórias que vão para um caminho novo e vão
explorar ideia mais básica, com orçamento mais básico também, porque assim tu dá total liberdade para o diretor também explorar essas ideias, explorar essa imaginação, né? E dar um voto de confiança dentro de uma ideia que é muito boa e muito promissora, né? A A24 foi muito das vezes esse fator criativo de entregar essas ideias para esses diretores promissores mesmo, né? A A24 está moldando o que vai ser no futuro, né? Ainda continuam investindo essas ideias mais disruptivas, ao mesmo tempo tentando fugir dessa estética imprevisível de A24, né? Parece que a fotografia da A24 é tudo parecido e a produção da A24 é tudo parecido, porque é óbvio, né? Iriam colocar essa estética forte para dar essa característica do estúdio de ser disruptivo, mas na verdade é um estúdio e a proposta é a mesma de outros estúdios e como distribuidora também. Imprimir esse selo de A24 para se diferenciar no mercado e, consequentemente, vender mais e conseguir ganhar mais dinheiro com seus filmes, né? Uma ideia que eu acho muito curiosa, se der muito certo, eu acho que a gente vai ter uma tendência muito enorme vinda para esse lado, que é do filme Backrooms, que no caso, nesse filme Backrooms, é o próprio criador do jogo que está dirigindo. Ele tem 19 anos. Agora eu fiquei na dúvida pesquisando aqui, não sei se ele criou o jogo Backrooms ou a série, ou a websérie Backrooms, que depois virou um derivado de jogos. Enfim, é uma ideia muito promissora, muito interessante e ao mesmo tempo muito arriscado, porque ele tem 20 anos e nunca dirigiu um filme com esse tamanho. Por exemplo, tem a Hannah Heisen, valor sentimental no filme. Então, enfim, voltando para o assunto que é o drama e voltando para o assunto que é esses filmes com uma ideia criativa diferente, com um diretor promissor, com um diretor que tem ideias muito boas e que tem ideias que precisam de oportunidade de ser expressadas. Acho que esse tipo de filme, esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de pegada dentro de uma indústria que está tão repetitiva, tão focando nas mesmas fórmulas, eu acho que é um frescor e eu acho que é, de certa forma, uma solução para essa pseudo-crise no cinema em questão de diminuição em salas de cinema, diminuição em interesses de filmes blockbusters ou de ir ao cinema por si só, né? Esse fator de competir com o streaming. Enfim, tô expandindo demais o assunto. Mas esse filme eu recomendo demais vocês assistirem. Vocês não vão esperar pela virada que esse filme dá. Então, eu acho que entra nesse hall desse novo fenômeno de filmes de romance disruptivos e sobre casais instáveis, desconfortáveis e que no caso desse filme que vão para caminhos e vão para soluções completamente desesperadoras, caóticas. Enfim, filmão e grande atuação dos dois. Muito, muito boa atuação dos dois. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta e comenta aqui embaixo se você já assistiu ou se você ficou com vontade de assistir. Tamo junto e até a próxima.